Ela tem 43 anos de idade, mas com a carinha de 20. Ela é hoje um dos maiores nomes da estética paraibana. Aurorense de coração, mas fez da Paraíba um lugar para se viver e para se morar e para se trabalhar. Dona de um legado político invejável. Filha de um dos médicos humanitários e mais queridos desse município. Hoje, cara a cara comigo, Kátia Micaela. Seja bem-vinda. Oi, meu primo, irmão. O prazer é todo meu. Como falei antes, eu já tinha recebido, né, esse convite, mas eu saberia que ia acontecer. Mas tudo tem um propósito e o dia realmente é hoje. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é porque vão ter dois momentos. E o segundo momento, muita gente perguntou se era em relação a algum cargo político. E desde já vamos tirar essas dúvidas com vocês, tá bom, gente? Roda a vinheta. Aqui comigo, Kátia Micaela. Que coisa boa, cara, ter você aqui. Eu tava assim, numa ansiedade louca por esse momento. Juro por Deus. Não só pelo nosso parentesco, não só pela nossa amizade, mas porque eu queria muito poder sentar aqui. Na verdade, o que eu queria mesmo era poder sentar com meu padrinho, né, seu pai. Infelizmente, Deus chamou para ele atender lá no céu e não deu tempo. Né? Mas estar com você hoje é a realização desse sonho, desse momento, dessa alegria. E eu estava ansiosíssimo por isso. Seja bem-vinda. João, eu vou ser bem sincera. De todas as entrevistas que eu já dei, como eu falei antes com você, falar de profissão, falar de política, outros assuntos, não me encabulam tanto. Mas falar da minha vida pessoal, como vamos falar aqui, eu vou te dizer que eu ainda estou, assim, corpo e espírito ainda não conectaram. Mas vamos lá. Eu vou lhe dizer a mesma coisa que eu disse a Débora Leite. Você está cara a cara com um amigo, um primo, um irmão. Então aqui é mais um bate-papo em família. Fica à vontade. Vamos começar? Vamos conversar. Que coisa boa. Me diga quem é Kátia Micaela. Posso contar, Kátia Micaela. Então, nasci em Portugal. Cheguei ao Brasil com 4 meses. E nesses 4 meses, enquanto o meu avô, ele colocava uma clínica para o meu pai, porque enquanto eu cheguei aqui, o meu pai foi exercer medicina. Então, enquanto o meu avô procurava uma clínica, não é, para construir uma clínica para meu pai e tudo isso, eu fiquei realmente no Pavão, lá em Vovô, onde tinha, naquele tempo, eu pergunto até a você, quantas décadas, não é, que a cana-de-açúcar era o principal investimento da nossa região, junto com o algodão. No município de 1934 até 1975, comecinho de 1980. Então, quem tinha dinheiro naquela época era dono de engenho, tanto é que nos livros de história mostra isso. E o meu avô tinha 3 filhos, né? O meu padrinho, Willis, foi estudar no Rio de Janeiro, a minha tia em Juazeiro, e o meu pai disse que queria medicina, e aí, naquele tempo, imagina naquele tempo, meu pai foi para a Europa, e aí muito
era muito complicado, porque não tinha voos sempre, e meu avô teve essa condição de colocar o meu pai em Portugal. O meu pai conheceu a minha mãe no hospital, lá onde estava se formando. Namoraram durante 10 anos. Após a formatura, eu nasci, e aí o meu pai liga para o meu avô e disse, né, porque o correto, quando o meu avô disse, meu pai pediu para fazer medicina, o meu pai assumiu um compromisso com o meu avô. Eu vou, mas eu venho para cuidar de Aurora, para cuidar de quem precisa em Aurora. Como sempre, ele foi humano. Durante todo esse processo, foi também a construção do Inês Andreas aqui, e o meu avô perguntou para o meu pai se antemão queria uma clínica ou queria ficar com os primos. Já naquela altura, tinha um dos primos já formado, tá? Que futuramente nós vamos falar. E o meu pai disse, eu prefiro o hospital em família. E daí o meu pai foi exercer medicina. Eu e a minha mãe passamos até entrar na escola, uns 2 anos a 3 anos, lá na casa do meu avô, no Pavão. Eu fui criada dentro de um engenho, eu acordava super cedo, menina de calcinha, acordava, corria para o engenho e ia descer naqueles bagaços de cana-de-açúcar, ia para os braços daquelas pessoas que... naquele tempo existia realmente negros ainda, sabe? Negros mesmo. E ali era o meu mundo. Eu saía de colo em colo, de braço em braço. Pode-se dizer que Kátia foi criada exatamente na bagaceira do engenho, no bagaço do engenho, sem pentear o cabelo, nada. Eu acordava porque eu queria estar com aquele pessoal. E a minha vida foi muito feliz, porque ali, desde pequena, eu comecei a ver a realidade, a essência da vida. E eu era feliz com eles. E a ponto de que, à noite, o meu avô construiu, eu não vou chamar de senzala, mas eram quartos enormes para eles dormirem, e à noite eu queria ficar com eles. E eu me lembro que eu trocava a comida da casa grande, a boa comida da casa grande, para comer um capitão de... Eles não lavavam a mão, eu não tenho vergonha disso. Eles faziam um capitão de feijão com farinha, e me davam de comida. E assim, eu trocava a carne mais gostosa, vamos dizer assim, tudo de melhor que tinha na casa dos meus avós para ficar com o pessoal do engenho. E essa é Kátia Micaela. Kátia é filha de quem? Bom, a minha mãe é uma mulher muito íntegra, sua madrinha. Para as pessoas que não sabem, eu e Kátia, nós somos primos. Vamos deixar uma coisa muito clara, somos primos, tá? Nossos pais são primos legítimos, nossos avós são irmãos, tá? E eu sou padrinho, eu sou afilhado do pai de Kátia e da mãe de Kátia. Só para registrar, tá? Então, minha mãe é uma mulher muito... Cara, eu sou muito... Para falar da minha mãe é complicado. Vamos lá. A minha mãe é uma mulher muito decente, uma mulher muito bonita de alma e fisicamente. Encontrou meu pai, se apaixonou pelo meu pai. Uma mulher que tinha uma vida na Europa, não é? Totalmente diferente de anos atrás aqui. E aquela paixão... Minha mãe largou tudo, como eu falei. Minha avó, os meus tios, minha família materna completamente. E veio para cá. Manhã, quando chegou aqui, foi o que a família achou mais bonito. Foi a adaptação dela aqui no Brasil. A minha mãe, ela comia de tudo que ela não sabia comer, o piqui, o milho verde que ela não sabia comer e tal, ela teve que aprender. O pessoal não sabia a língua dela, vamos dizer, muitos anos atrás. E assim, ela se adaptou muito bem, imagina, sair de Portugal naquele tempo para vir para cá, não tinha energia, por mais que meu avô tivesse uma posição financeira boa, mas não tinha energia, era candeeiro mesmo.
E minha mãe era aquela pessoa que, nossa, o coração, ela ia também em o pessoal do engenho, ela estava ali para abraçar todo mundo, e foi assim no decorrer da vida. E quem era o Dr. Wilson? Meu pai, é difícil falar dos meus pais, João, porque onde eu chego, todo mundo fala bem dos meus pais. A pergunta em si, quando eu lhe faço essa pergunta, a pergunta em si é redundante, porque quem é que não conhece o Wilson? Quem é que não conhece o trabalho de Wilson? Quem é que não conhece todo o legado dele aqui, não só na medicina, mas na política, na história, enfim, sabe? Mas a visão da filha de Wilson sobre ele é o que é importante. O meu pai, após o falecimento da minha mãe, o meu pai, ele teve com maestria a função de ser pai e mãe. O meu pai, ele foi mãe, eu posso dizer que ele foi mãe, porque mãe é aquela que liga a todo instante, que se preocupa a todo instante. E pai é aquele que não deixa a situação financeira cair. O meu pai era mãe e pai, o meu pai me ligava, o meu pai me idolatrava, para meu pai, eu nunca cresci. Quando eu tive os meus filhos, ele dizia, não, vão ser seus irmãos. Ele nunca teve aquela ideia que a filha cresceu, que podia ter filhos. Então, os meus filhos eram considerados filhos dele também. E eu costumo dizer, eu perdi a minha mãe 2 vezes, porque o meu pai foi pai e mãe. E eu tenho isso para sempre na minha vida, porque são poucos. Kátia não tem irmãos? Não tenho irmãos. E após a morte do meu pai, eu saí procurando, porque eu sempre quis ter irmãos. Não com qualquer pessoa, eu vou ser bem sincera, eu queria ter um irmão com a minha mãe, mas nem com a minha mãe, nem sem a minha mãe, realmente sou filha única. O meu pai não me deu um irmão. Interessante. Ser filha única, Kátia, obviamente que é solitário. No fim das contas é solitário. Mas você foi super protegida pelo fato de ser única. Ter uma mãe portuguesa, com certeza como a sua, e eu a conheci bem, né? E eu faço exatamente essa pergunta, Kátia. Você foi super protegida? É diferente ter uma mãe portuguesa de uma mãe brasileira? Ou não tem diferença nenhuma? Ou a mãe portuguesa vê diferente, enxerga diferente? Muita. O costume, a cultura... Muito. O que é que muda? Minha mãe era muito rígida nos estudos, na educação, na minha postura, no vestir, na minha presença na vida social, porque eu tinha que estar, como é que eu vou dizer, essa parte brasileira de festas, disso, daquilo. A minha mãe ela trouxe a cultura também de Portugal, então assim, festas, eu só poderia ir escondida, e fui muitas festas escondidas, porque naquele tempo era muito bom, mas a rigidez com os estudos eram tremendos. Para você ter noção, eu estudava no Paraíso, em Juazeiro, e os melhores alunos, sempre, todos os anos, tinham 5 alunos que passavam por prêmio. Eu tinha que passar por prêmio. Então, assim, minha mãe era bem rígida em relação a uma mãe portuguesa. A mãe brasileira é mais liberal. E Kátia? Kátia com as crias, como é? Eu tento ser um pouquinho parecida com a minha mãe e com meu pai. Eu abri mão de tudo na minha vida pelos meus filhos, porque meus pais abriram mão de tudo por mim. Então, vem na criação. Quando eu falo que eu transbordo amor porque eu fui criada com amor demais. Mas Kátia hoje já puxa um pouco também, igual que minha mãe puxava. O meu pai era liberal, tipo, mãe, me deixa fazer isso. Se teu pai deixar, ali eu sabia que meu pai ia deixar. Então, assim, hoje como mãe e pai,
eu assumo um papel de que eu não tenho outra hipótese. O não, eles entendem que é não, e o sim, que é sim. Mas, fora disso, eu sou uma mãe muito dada para os meus filhos, muito brincalhona, muito cheia de amor, deito, quero estar todo o tempo, sou muito carinhosa com eles. É o que eu tenho para oferecer. E, nossa, eles até confundem, sabe? Muitas vezes eles querem me tratar como... Eu acho que muitas vezes eles não me veem como mãe, mas como amiga. Aí tem horas que eu tenho que dizer, olha, sou tua mãe, porque o jeito de falar, assim, essa parceria é muito grande. Que bacana. Kátia reside onde hoje? Olha, João, Cajazeiras, mas todo final de semana estou no Pavão, estou na fazenda. É o meu lugar favorito, para mim é o meu paraíso, é o melhor lugar do mundo, é onde eu consigo dormir, é onde eu consigo sentir minha mãe e meu pai, é onde eu consigo me ver como criança e imaginar todas as cenas que eu tinha medo e corria para o braço do meu pai, que eu tinha medo e corria para o braço da minha mãe. É o único lugar do mundo que me faz sentir perto dos dois. O Pavão é o seu lugar. O Pavão é o meu lugar. É o seu canto. Sempre. Questionaram algumas vezes se, com o falecimento do seu pai, se você ia desfazer-se do Pavão. Muitos. E eu comentei, eu digo, rapaz, eu acho muito difícil que ela se desfaça dali, porque o Pavão é uma pedra preciosa que ela tem. Então eu acho muito difícil que ela se desfaça dali. Imagina só, o que eu vivi quando cheguei de Portugal, todas as recordações do meu avô, da minha avó e de tudo de engenho do meu mundo. Ali era o meu mundo, gente. Eu brincava de com o pé descalço, eu não penteava cabelo, eu queria brincar. Eu queria descer naquele... Eles faziam tipo um couro de animais e colocavam, isso não sai da minha cabeça, colocavam para colocar os bagaços, para levar para a cana de bagaço. Eu estava lá, descendo ali. Eu sei hoje como é que se faz uma rapadura, eu sei hoje como se faz tudo, porque eu estava cedinho, 5 horas da manhã, quando a minha mãe acordava, eu não me via mais. Então, daí, depois o meu pai construiu a Fazenda Maracajá, o outro, Pavão, e ali foi o meu mundo com o meu pai. E ali voltou, João. O mais interessante é que o que eu fazia com a cana-de-açúcar, quando meu pai colocou os moradores, eu acordava 5 horas, não selava cavalo, pegava o cavalo lá na casa do vaqueiro, ia só na cordinha e ia na casa dos moradores, João. Deixava a minha comida lá, que a minha mãe dizia, hoje vai ser isso, aquilo, outro, ia comer corró, cari. Pra mim não tem melhor. E tá com aquele pessoal, e tomar banho de açude. E minha mãe, quando acordava, já sabia quem eu era. Não, ela não tá por aqui. E eu rodava a casa de todos os moradores. Não tinha energia, não tinha luxo, mas tinha muito amor. E eu sinto muita falta disso. Bacana. Você falando disso, eu me lembrando aqui de uma série de coisas. Você lembra, falando e um filme vai passando e eu vou me lembrando, porque essa também foi a minha infância, sabe? Ali, nossos terrenos lado a lado, um do outro. Verdade. Nossos pais muito próximos. E aquilo dali também foi minha vida, você falando e eu me lembrando. E eu me lembrando aqui quanto tempo tá que eu não volto lá. Quanto tempo faz que eu não volto lá. Mas eu vou corrigir isso. Por que estética? Podia ser qualquer coisa. Por que estética? Porque eu sei da sua inteligência, sei da sua capacidade, sei do seu preparo. Por isso estou dizendo, podia ser qualquer coisa. Então, por que estética? Eu acho que é bom até para que as pessoas saibam. Eu entrei em medicina e não cursei porque eu não quis. Isso eu sei, por isso que eu estou perguntando por que estética. Eu fui preparada a vida toda para a medicina, só que era um sonho do meu pai.
O meu sonho era jornalismo. Tem nossa diferente danado. E aí, desde pequena, muito apegada a ele, ele ia consultar e me colocava no colo consultando. E com 8 anos, 9 anos, era muito interessante que eu já sabia medicar as pessoas. Eu amava medicar as pessoas, amava isso. Bom, meu sonho foi interrompido com o falecimento da minha mãe. Aos 17 anos, eu entrei em medicina e, muito nova, realmente eu culpei a morte da minha mãe como uma negligência médica. Eu disse, não é essa a médica que eu quero ser e não é isso que eu quero fazer para a minha vida. Então, fui embora para Portugal, porque eu quis chorar a morte da minha mãe com a minha família materna, com a minha avó, os meus tios, as minhas tias, que estavam lá morrendo de dores, eu era um pedacinho da minha mãe e eu estava aqui. O meu pai, por muito tempo, o meu pai não entendeu, ele pensou que eu tinha abandonado ele, mas não foi necessário. E aí eu deixei, pedi, não quero medicina, foi algo que eu sou muito autêntica, eu não quero. Quando eu chego em Portugal, depois daquele luto sem fim, eu pensei, o que é que minha mãe mais queria? E o que é que ela mais cobrava de mim? Estudo. E aí eu comecei a estudar. E lá em Portugal, com 2 meses que eu sepultei a minha mãe, eu entrei para 3 cursos. Farmácia, odonto e eu acredito que foi veterinária. Só que, quando eu entrei, meu pai disse, não, você agora está em... tudo isso aconteceu, você entrou para 3 cursos, mas tenta medicina. Mas aí era algo que eu já tinha tirado de cabeça. E aí o que era mais parecido com o que eu gostava, farmácia. Então vou fazer farmácia. Fiz farmácia e análise clínica em Portugal. E, assim, quem acha que é fácil, não é. A minha família toda ficou surpresa, em pleno luto. Não foram 2 meses de estudo. Eu consegui as notas para entrar. E após 5 anos, tive a minha formatura e regressei ao Brasil, porque não aguentava mais saudade do meu pai. Então você ainda ficou lá quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Morei 5 anos na Europa. Como foi essa experiência da Europa, Kátia? Porque tu nasce lá, vem pra cá, passa praticamente a infância inteira aqui, até 17 anos, volta pra lá, é outra experiência, outro mundo, é uma nova readaptação pra lá, pra poder voltar. Então como é esse negócio? Sai daqui brasileira, vai ser portuguesa, volta a ser brasileira de novo. Na minha cabeça, eu sempre fui brasileira e portuguesa. Por quê? Eu sempre fui muito dada. Então, todas as férias, a maioria das férias, todas não. Eu e a minha mãe íamos a Portugal. Então, o vínculo nunca foi cortado. Nunca foi cortado. Mas uma coisa era ir com a minha mãe. E uma coisa foi eu voltar sem a minha mãe. Então, imagina lá a minha avó, né, o pessoal super novo, e a dor de perder a minha mãe, não sepultar a minha mãe, porque até nós pensávamos na hipótese de levar o corpo para lá, mas eu não aguentei. Eu disse, não, ela vai ser enterrada aqui junto com meu avô. Eu não aguentava mais. Então, assim, a minha experiência foi, eu virei uma princesa lá, continuei no meu legado de princesa, porque eu tinha só uma prima mulher, todo mundo era homem. E aí, com a falta da minha mãe, eu era aquele pedacinho da minha mãe que todos vinham me mimar. Então, lá em Portugal, foi uma experiência muito boa, porque eu estava em família e eu representei a minha mãe.